Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal Armenina Sistêmica. Só para deixar bem claro, o nome do canal é Armenina porque sou eu e minha irmã juntas que vamos desenvolver esse projeto, vamos levar esse projeto adiante. Ela é um pouco mais tímida, tem menos experiência com o YouTube e gravar vídeo, mas em breve vai ter vídeo dela nesse canal e também nós vamos gravar vídeo juntas. Ela vai trazer uma contribuição muito importante para esse canal, que é a visão da pedagogia sistêmica, porque além de ela conhecer a sistêmica, ela é professora, ela está dentro da sala de aula, ela está colocando na prática aquilo que nós chegamos às percepções, aquilo que chegamos juntas a partir da visão sistêmica, aquilo que chegamos de conclusão, de percepção, daquilo que percebemos que tem bons efeitos em sala de aula, e ela vai trazer a visão dela na prática, dentro da sala de aula. Nós vamos dividir também a experiência da nossa jornada de cura como irmãs, com a visão sistêmica, então vocês aguardem que em breve vai ter vídeo novo com ela aqui no canal. Por enquanto, fica comigo, que sou a Lindalva Novaes, terapeuta sistêmica, Lindalva Novaes Cabral. Eu tô com uma jornada de integrar esse Cabral, de integrar esse papai na minha vida. Preciso sempre lembrar de falar meu nome inteiro, Lindalva Novaes Cabral, dar lugar, dar honra para esse nome da minha família. Então fique aqui se você quiser aprender como aplicar as leis sistêmicas na prática para você ter resultados extraordinários na sua vida cotidiana, porque a vida é feita de pequenos milagres. Você conserta, arruma, ajusta, coloca em ordem pequenas coisas no seu cotidiano, de repente você olha para trás e fala, uau, a minha vida é outra. E essa é a ideia com este canal. Hoje eu vim trazer um tema para vocês, antes da gente falar da nossa terceira lei, que é sobre equilíbrio. Antes de aprofundar na lei do equilíbrio, eu preciso vir falar para vocês sobre uma coisa muito importante. Quando a gente fala de sistema familiar, né, de uma perspectiva, imagine que a vida olhasse para o sistema. Imagine que nós, eu sempre falo a vida você pode dar o nome de Deus, de universo, de fonte criadora, ou a grande força que une tudo nesse planeta e faz tudo funcionar. Eu não importa no que você acredita, ou se você não acredita em nada, tá tudo bem também. Mas pensa na vida como um espectador. Entende? A vida é o espectador. A vida é o que acontece e que a gente não consegue explicar. Esse grande mistério. Imagine que a vida olha para as famílias, ou seja, a família tá, a vida está aqui fora e a família é esse núcleo. Então, imagine, vamos pro quadro? Eu tô muito professora, então vamos para o quadro. Imagine que a vida aqui, a vida é esse monte de onda, frequência, energia, que você pode chamar de universo, de vácuo quântico, de fonte criadora, de Deus, enfim, não chamar de nada, e tá tudo bem também. E aí, nós estamos aqui, a vida, que é essa energia pulsando, olha para o sistema familiar como uma unidade que começou em algum momento e tem continuidade, que nós todos, cada quadradinho aqui representa uma pessoa no sistema, ela é continuidade, não existe uma vida. Eu que cheguei aqui no sistema depois dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós e de todos que vieram antes, eu não existo sozinha. A vida, quando olha para mim, ela vê que eu faço parte disso tudo aqui. Por que isso aqui é um conceito importante? Porque o último que nasceu na família aqui, o último bebezinho da sua família, quer você conheça ele ou não, ele não chegou nessa vida com uma página em branco. Ele chegou carregado dessas histórias aqui, de quem começou lá atrás, que a gente não faz ideia. Só que detalhe, quando alguma coisa acontece aqui nesse sistema que cria alguma dificuldade, algum problema, esse bebezinho aqui que chegou, ele já chega um pouco carregado dessas questões mal resolvidas aqui, se ninguém no processo parar para resolver. Se alguém não parar para resolver as tretas que o sistema arrumou antes dele, esse bebezinho aqui,
ele já chega com uma conta, ele já chega com uma nota fiscal, uma dívida que é do sistema. Então eu quero que vocês fiquem com essa imagem, que nós todos somos um único organismo vivo. A vida olha pra gente como um organismo vivo. Por que isso é tão importante? Porque quando nós vamos falar de equilíbrio e justiça, a vida tem um senso de justiça e de equilíbrio diferente do que nós temos normalmente. E como nós somos tidos como uma unidade, então o que meu tataravô fez, o que eu estou fazendo agora, as escolhas que eu estou fazendo, elas vão afetar todos que vierem antes de mim. E todos que fizeram as suas escolhas lá atrás estão me afetando agora, neste momento, até que eu possa olhar e escolher fazer diferente. Claro que também tem uma coisa mágica, né, nesse processo. Que quando eu tenho uma questão aqui mal resolvida, mas eu decido que eu aqui, eu até já me perdi aqui no sistema, né? Ah, tá, eu era aqui, né? Eu aqui, eu sei porque tá mais escurinho. Então, imagine que eu que cheguei aqui, carregando uns BOzinho daqui, que começou aqui antes de mim também já tinha questões mal resolvidas. E aí eu chego aqui com as minhas questões, atrapalhando o meu processo, trazendo sintoma físico, emocionais, problema de relação. Mas quando eu resolvo olhar, aprender a sistêmica e eu resolvo essa tretinha aqui, e agora eu saio um pouco mais livre, eu já não sou mais tão tretada e eu começo a limpar o meu campo emocional das memórias de dor daqui do sistema, daqui para frente eu interrompo. Então aquilo que chegou em mim, eu interrompo aqui, eu limpo, e as pessoas que vierem depois de mim, elas já são mais livres para seguir. E aquele sintoma que eu resolvi, né? Não é que eu resolvi a vida inteira, mas aquilo que eu resolvi, eu libero todo mundo que vier depois de mim. Aqui a caneta não tá pegando agora não, tem que secar. Mas assim que secar, eu vou aqui ilustrar pra vocês. Então, como nós somos vistos como um organismo único e vivo, quando eu resolvo uma questão, eu libero, que a gente chama do fluxo do amor saudável, e aí eu libero todos que vieram depois de mim daquele sintoma. E a gente precisa entender que, quando a gente olha disso, não parece justo que eu pague o preço do que o meu avô fez. Não parece justo que eu pague o preço daquilo que meu pai fez, que minha mãe fez, que meus avós fizeram. Só que não parece justo porque a gente se vê como ser individuado. A gente se enxerga como se nós fôssemos únicos e individuais. Nós não nos enxergamos como unidade. Porque imagine você que se seu avô deixou para você uma herança, o seu avô tem um patrimônio absurdo e aí ele morre e aí ele deixa, e essa herança vai ser dividida para todos que são seus descendentes, né? Ao menos que ele faça alguma objeção quanto a isso, aqui no Brasil é natural que os descendentes herdem aquilo que aquele que partiu construiu. Então, pensando dessa ótica, que eu herdo os bens, as fortunas, eu também herdo algumas dívidas, alguns compromissos. Então, por exemplo, se é uma empresa enorme que tem um patrimônio, mas também tem dívida, eu herdo também a dívida e o patrimônio. Como diz meu pai, quem é dono do lucro é dono do prejuízo. Dentro das famílias, acontece a mesmíssima coisa. Então, quando meus avós deixam questões mal resolvidas, então, por exemplo, se meu avô bebia, se ele tinha dificuldade com vícios, todos os tipos de vícios, se ele tinha dificuldade em estar presente para a família, se ele tinha questões de saúde muito grave por questões de somatização, ou seja, tinha questões mal resolvidas e desordem de natureza relacional ou de natureza emocional. Essas desordens de natureza emocional, elas somatizam no físico. Então, o que nós muitas vezes chamamos de doenças hereditárias, na verdade, são só a somatização de doenças emocionais do sistema familiar que não foram resolvidas. Então, para a vida, nós somos uma unidade. E aquilo que é feito por um membro da nossa família que causa prejuízo em outro sistema
ele tende a se equilibrar nas próximas gerações. Sabe aquela história que os mais novos sempre pagam? E a vida é tão maravilhosa que ela nos dá sinais. Então, toda vez que a gente ouve ditados populares que são criados a partir da observação da vida. Então, quando dizem, não gosta pra cima, que cai na testa, quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros, ou coisas do tipo, você tinha que puxar fulano, beltrano. Meu pai fala assim, que filho só puxa o pai quando é ladrão de cavalo. E o que isso diz? O que isso quer dizer? Que quando tem problemas na família, quando tem sintomas, os filhos puxam os pais. Mas se os pais forem bons, as crianças não necessariamente vão puxar os pais. E por que a gente tende a herdar comportamentos, padrões que são nocivos? Porque é uma chaga aberta, porque é uma ferida aberta. E nós tendemos a nos identificar com aquele que é excluído. Então, a pessoa que tem sintoma físico, emocional, o que é doente, o que bebe, o que é assassino, o que é viciado, a prostituta, essas pessoas, elas são excluídas do sistema. E tudo que eu excluo tende a voltar. Quando eu venho num sistema familiar onde existem muitas pessoas excluídas, a minha alma, é uma escolha de alma, não é uma escolha consciente, ela se conecta com a dor. Ela se conecta com a dor do excluído. Eu brinco que é a síndrome da Maria Mendonça. Ninguém vai sofrer sozinho, né? Sabe? Todo mundo vai sofrer. Por quê? Porque na dor a gente tem companhia. Isso também é outra frase célebre. Na dor temos companhia. Se você quiser ver quem são as pessoas que se importam com você, experimente ter sucesso. Porque no sucesso as pessoas se afastam. Porque por N motivos, mas principalmente porque a dor une. Então a dor une as pessoas. Então a gente tende a se identificar com a dor do outro. E a gente se identifica muito facilmente com a dor dos nossos, que está no nosso sistema. Porque nós somos uma unidade. Então, aqui, ó, agora já secou, tá vendo? Aquilo que eu limpo em mim aqui, vai limpar nos meus descendentes. E eles serão mais livres. Lembrando que essa limpeza, como que ela acontece? Eu olho um sintoma de vez. Então, eu tenho questão de vício, quero entender por que eu tenho questão com vício. Aí eu olho, eu entendo, vou olhar quem eram os viciados da minha família, vou abrir espaço no coração. É importante que a gente entenda as histórias, conheça as histórias. É definitivo? Preciso conhecer a história? Não necessariamente, a gente pode abrir espaço para os excluídos sem conhecer a história, mas quando a gente conhece a história, a nossa alma se organiza mais facilmente. Então aí, se eu olho para a questão do vício, eu vou liberar o vício. Mas tem uma questão com dinheiro, tem dificuldade com o dinheiro, aí eu tenho que olhar. Então, por isso a gente tem que ir consertando essa colchinha de retalhos, para que na frente as crianças sejam mais livres, tenham uma vida mais fluida, mais saúde, mais prosperidade, mais paz, mais relacionamentos amorosos saudáveis. Mas aqui o que eu quero que você entenda nesta aula, você não é uma página em branco, entende? Essa ideia de que você nasceu uma página em branco, isso é uma mentira. Quando você nasce, você já traz as suas memórias uterinas, das emoções da sua mãe, mas muito além disso, hoje a epigenética já mostra isso, quando não herdamos só a genética dos nossos pais, mas herdamos as suas dores emocionais, nós trazemos também para a nossa história, quando chegamos aqui, bebezinhos ainda, toda a história de dor da nossa família. E que às vezes você tá aí e não tá entendendo o porquê de você viver algumas questões repetidas vezes, e você não entende por quê, porque você não é uma página em branco, porque a vida tá cobrando de você aquilo que ficou faltando lá atrás. E aí, se você chegou nesse vídeo, o problema é seu. Eu sei que já te trouxeram, já te entregaram uma empresa, vamos pensar nessa família como uma empresa, você já herdou essa empresa com algum lucro, mas também com muitos problemas, com muitas questões que precisam ser ajustadas para parar de dar prejuízo. E aí você precisa receber essa vida, essa empresa,
com tudo, você recebe tudo, você recebe a vida, você toma a vida com tudo que ela é. E aí é sua missão querer deixar uma história nova, porque a história agora pode começar depois de você. Então, quantas histórias de sucesso de herdeiros que vêm e salvam a empresa da falência? Então, salvar essa empresa chamada família da falência pode ser sua missão agora, porque você chegou agora aqui neste vídeo. Então, não se sinta injustiçado pelas coisas que acontecem com você, porque isso é só o senso de justiça da vida. O nosso senso de justiça é totalmente diferente. A vida vai ver você como um organismo vivo, que já existia antes e vai continuar existindo. Então, a gente precisa até ficar atento, né? O que eu tenho feito? Quais são as minhas escolhas que podem afetar as próximas gerações? Ok? Eu espero que nesse vídeo tenha ficado claro que você não é uma página em branco, que você já chegou com algumas histórias escritas, mas que você pode escrever a história daqui pra frente, olhando sintoma a sintoma. Saber disso vai te ajudar na nossa próxima aula, quando eu falar do equilíbrio no dar e receber, para você entender como essa dinâmica vai se desenvolver na sua vida e para você ter clareza de não ficar confuso, tipo, mas eu tô dando e tô recebendo, mas alguma coisa tá errada, alguma coisa parece estar desajustada, porque essa balança já vem com pesos que não necessariamente são seus, que precisa sair dessa balança do equilíbrio dar e receber. Deixe o seu like, se inscreva nesse canal, hype esse vídeo, não custa nada, deixe seu comentário, dúvidas que eu vou responder pra você e se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo, que meu telefone tá tocando, a minha criança já tá chamando. Tchau!